Olá, amigos, amigas. Espero que vocês estejam todos bem por aqui. Quem não me conhece, eu sou a Graça. E neste canal nós andamos a falar sobre a época salazarista em Portugal. O que aconteceu durante o regime do Estado Novo, a ditadura fascista implantada por António de Oliveira Salazar, e todos os vídeos estão baseados numa coleção de livros sobre a época salazarista em Portugal. Nós estamos no primeiro livro, que é este, que vai de 1926 a 1932, a Ascensão de Salazar. Os anos de Salazar. É o livro 1. Está aqui. O que se contava e o que se ocultava durante o Estado Novo. A coleção foi escrita por vários historiadores e jornalistas, evidentemente. Foi lançada em Portugal, portanto é uma coleção de mais de 30 livros que eu tenho em casa, que comprei há uns anos, e que me lembrei de começar a fazer vídeos sobre esta época, porque está tudo pormenorizado o que é que aconteceu desde a ascensão de Salazar ao poder até à Revolução do 25 de Abril de 1974, quando nos tornamos um país democrático. Portanto, este é o vídeo 3 da Playlisten, que está, portanto, os vídeos estão todos metidos em arquivos, que é as Playlistens, que você encontra aqui em cima, se entrar no meu canal YouTube. E este é o vídeo 3 sobre Salazar e a ditadura militar. Nós, hoje, neste vídeo, vamos saber quem foi o Sinel de Cordes, o parceiro silencioso, e vamos também saber quem foi o Carmona, o fiel da balança, para compreender esta parte que se passou sobre Salazar e a ditadura militar. Então vamos saber quem foi o Sinel de Cortes para começar, porque para perceber estes vídeos nós precisamos saber quem foram estes dois homens que muita influência tiveram para que Salazar viesse para o poder nesta altura em que o país sofreu uma revolução. Nós estamos na época do 28 de maio de 1926, portanto houve uma revolução em Portugal. A queda da monarquia tinha sido em 1910 e a partir daí houve muita instabilidade, houve a queda da Primeira República e então estamos nesta parte de Salazar e a ditadura militar. Desculpem. Se vocês querem saber mais, consultem já os vídeos anteriores que estão noutras playlists. Se querem seguir tudo desde o princípio, e inscrevam-se no canal para continuar a ver o que vai acontecer nos próximos episódios. Portanto, aqui vamos ler quem foi o Sinel de Cordes, o parceiro silencioso. O livro traz aqui uma fotografia dele que eu mostro para vocês. Portanto, este senhor é o Sinel de Cordes, desculpem. O Sinel de Cordes, um general, discreto dirigente do movimento que conduz ao 28 de maio numa das suas poucas fotos conhecidas. Portanto, há muito pouco fotos dele. Então vamos saber quem foi este Sinel de Cordes. Eu vou ler para vocês o que é que está aqui escrito sobre ele. Sinel de Cordes, o parceiro silencioso. João José Sinel de Cordes nasceu em Barcarena, Oeiras, em 1867. Oficial do Exército Monárquico. Foi deputado às Cortes em 1900. Concluiu a Escola do Exército na Armada de Cavalaria e encetou uma brilhante carreira militar que o levou a chefe do Estado-Maior do Corpo Expedicionário Português em França, na Primeira Guerra Mundial, nomeado por Sidónio Pais. Foi então acusado de atrasar o embarque das tropas para Portugal, para dificultar o combate da República à monarquia do Norte. Nos anos 20, apoia várias conspirações contra a República. Está com Filomeno da Câmara e Raul Esteves, no centro do golpe militar, falhado de 18 de abril de 1925. O ensaio geral, do 28 de maio de 1926, sendo preso em Elvas, após o falhanço da tentativa golpista. É um dos generais absolvidos no célebre julgamento do golpe, em que Carmona, promotor público, defende os réus. Após a sua absolvição, começa a colaborar no século, que lhe serve de tribuna para violentos ataques ao governo e à situação que se vive nas Forças Armadas. Participou ativa e destacadamente no 28 de maio,
onde entrega ao grupo mais conservadores. Após a vitória dos golpistas, move os cordelinhos do processo que leva ao afastamento sucessivo de Mendes Cabeçadas e Gomes da Costa. No entanto, mantém-se sempre na sombra de Óscar Carmona, que lança para a revolta em seu lugar, alegadamente para afastar as acusações de que o movimento pretende a restauração da monarquia. Nomeado Ministro das Finanças a 9 de julho de 1926, no governo presidido por Óscar Carmona, convida Oliveira Salazar para presidir a Comissão de Contribuições e Impostos. Empenha-se na obtenção de um grande empréstimo externo, com o objetivo de sanear as finanças do país, promovendo negociações junto da Sociedade das Nações e na Praça Financeira Londrina com esse objetivo. Salazar entra em polémica com ele, defendendo que o empréstimo só deveria ser contraído depois de obtido o equilíbrio orçamental. O falhanço de Sinel de Cortes na negociação do empréstimo favorece a ascensão de Oliveira Salazar. Será afastado do governo a 18 de abril de 1928. Salazar sucede-lhe no cargo em 27. Em 27 de julho de 1929, assumiu o comando da Aeronáutica Militar, posto em que permaneceria até à sua morte, ocorrida em 29 de janeiro do ano seguinte. Portanto, aqui ficamos a saber quem foi o Sinel de Cordes, o que é que ele fez, o que é que ele representou. Eu volto a mostrar a fotografia dele que vem no livro. E agora nós vamos saber quem foi o Carmona, o fiel da balança, porque nós precisamos saber quem ele foi para compreender esta primeira parte da ascensão de Salazar ao poder, quem era então o Carmona, para conseguirmos acompanhar a história quando se lê sobre ele. António Óscar de Fragoso Carmona, o único presidente da República do Estado Novo que não resultou de escolha de supostamente seu subordinado, presidente do Conselho, Oliveira Salazar. Portanto, vem aqui uma fotografia dele, deste tal Óscar Carmona, que eu penso que a maior parte de vocês ouviram falar nele na história de Portugal, pois quem estudou um bocadinho sempre ouviu falar, na época salazarista, do presidente, que era o Óscar Carmona. António Óscar de Fragoso Carmona nasceu em Lisboa em 1869. Fez os estudos secundários no Real Colégio Militar, frequentou a Escola Politécnica de Lisboa e tirou o curso de Cavalaria na Escola do Exército, comandou o regime de Cavalaria número 2, em Lisboa, 1916 e 1918. Durante o consulado de Sidónio Pais, foi oferecer-lhe os seus serviços, o que lhe valeu ser colocado no comando da Escola Prática de Cavalaria, 1918-1922. Já como general, comandou a 4ª Divisão, sediada em Évora. No julgamento dos golpistas do 18 de abril de 1925, sendo promotor de justiça, assumiu a defesa dos réus, o que lhe valeu ser afastado do comando da 4ª Divisão. Fez parte da conspiração que conduziu ao 28 de maio de 1926, que o reintegrou no seu comando. Carmona e Sinel de Cordes foram os principais responsáveis pelo afastamento de Gomes da Costa da chefia da ditadura militar a 9 de julho desse ano. A 30 de novembro, a ditadura entregou-lhe a presidência da República e a chefia do governo. A 25 de março de 1928, seria eleito para a presidência da República, com o apoio, além das forças da ditadura, do Partido Democrático e da União Liberal Republicana de Cunha Leal. Seria reeleito sucessivamente em 1935, 1942 e 1949. Desde 1928, foi amparada a ascensão de Salazar, amparando a ascensão de Salazar, mas, ao mesmo tempo, acautelando os equilíbrios no poder que garantissem a unidade do bloco de apoio à ditadura militar. Até 1932, impôs que o chefe do governo fosse sempre um militar,
mesmo contra os impetos do próprio Salazar e do setor que mais diretamente o apoiava. Em 1936, ainda o embaixador britânico considerava Carmona a principal figura do regime e o grande sustentáculo de Salazar. Sem Carmona, a sua queda seria imediata. Durante a Segunda Guerra Mundial e no imediato pós-guerra, voltou a afastar-se de Salazar. Em 1945, procurou chegar a algum tipo de acordo com a oposição do MUD, tendo mesmo passado ao governo um texto com reivindicações oposicionistas para uma transição democrática, com a recomendação de que fosse estudado. Na tentativa de derrubar Salazar de abril de 1947, Carmona teve uma atuação dúbia. Alguns dos envolvidos, segundo Marcelo Caetano, diziam ter sido encorajados pelo presidente. Apesar disso, o regime, com poucas alternativas, apoiou a sua reeleição em 1949 e fê-lo marechal. Morreu a 18 de abril de 1951, com 81 anos. Pronto, amigos, aqui sabemos quem foi o Sinel de Cordes e o Carmona. E eu vou terminar este vídeo para não ficar mais longo, portanto vocês vão acompanhando, porque nós ainda vamos fazer mais um vídeo sobre esta parte da Salazar e a ditadura militar, que é para os vídeos não ficarem muito longos. Acompanhem até ao meu próximo vídeo. Obrigada para todos. Bye, bye. Um beijinho para vocês. Bye, bye. Até à próxima.